Boa tarde, alunos do curso Lívia Kingman, da turma do PISM 1. Conforme havia combinado com vocês, hoje nós vamos continuar, dar prosseguimento à nossa conversa sobre economia colonial aqui no Brasil, nos nossos dois primeiros séculos. Além da cana, que eu já falei para vocês, é preciso destacar o seguinte: o Brasil não era só cana-de-açúcar, é impossível viver só da cana-de-açúcar. E é legal também mencionar sempre o seguinte, que o engenho não era autossuficiente. Existe um mito, muita gente que estuda o Nordeste açucareiro, a história do Brasil, fala o seguinte, que os engenhos eram autossuficientes, quase que isolados do mundo exterior. Isso é um mito. Sempre teve comércio, sempre teve uma comunicação. Nenhum feudo conseguia ser autossuficiente, tá? Apesar de ali produzir quase tudo que era consumido, mas havia necessidade de um comércio com áreas exteriores, com o mundo exterior ao universo do engenho, tá? No engenho havia uma divisão bem definida de papéis, sempre atribuída à questão da cor. Nós tínhamos, a família branca morava numa construção alta, imponente, chamada de Casa Grande, e os negros viviam na senzala. Era meio que um galpão, um lugar muito vigiado para que não houvesse fuga, onde os negros passavam a noite, ficavam guardados ali, era a morada deles para que eles não fugissem. Durante muito tempo difundiu-se a tese que as senzalas eram um lugar de promiscuidade, que ali não tem individualidade, você não tem o seu quarto, entrava todo mundo ali, dormia ali, que ali reinava a promiscuidade, a falta de higiene. Hoje em dia existem estudos muito avançados falando da família escrava que existia, tá? Existia, inclusive, era estimulada pelos senhores. Por que os senhores estimulavam a formação de famílias escravas? Porque o escravo que tem uma companheira e que tem filhos, vamos colocar assim, ele era o que? Mais difícil dele fugir, ele era mais dócil. Nós vamos falar bastante da resistência escrava, da questão da negociação e do conflito mais para frente. Mas por hora é legal que vocês saibam que existia a família escrava e que a senzala, não construa na sua cabeça essa imagem que a senzala era um lugar como é que fala? Um antro, tá? de bagunça, de devassidão sexual, lasciva. Não tinha nada disso, tá? Falta de higiene. Havia-se uma precariedade muito grande, tá? Nas condições de higiene, de existência, tá? Mas nada que vá por esse campo da imoralidade, tá? Nós estamos falando de seres humanos. O maior desafio de quem faz Enem, de quem faz PISM hoje, e de quem quer estudar a escravidão com esse novo olhar, é entender o escravo como ser humano, igual nós, que tem vontade, que tem desejos, que tem vergonha, que tem sonhos. Isso tudo é essencial. Nós estamos falando de sistema de ciências humanas, nós estamos falando de pessoas. Vamos lá. As atividades secundárias, elas eram fundamentais para o sucesso da cana-de-açúcar. Apesar de elas estarem à margem do sistema, tá? O grande foco, as grandes fortunas girarem na produção de açúcar, havia toda uma gama de atividades secundárias que envolviam menos capital, que envolviam menos pessoas, mas que eram fundamentais. Tanto que o fracasso dessas atividades gerava o fracasso dos engenhos. Os engenhos dependiam dessas atividades. E quais atividades eram essas? Primeiro, havia muitas pessoas no Brasil que produziam cana, mas não tinham engenho. A máquina de moer a cana, tá? O grande mecanismo de... Essas pessoas eram os lavradores, faziam o seguinte: produziam cana em sua propriedade e vendiam ao senhor do engenho, então produziam açúcar com ele em sociedade. Passava para ele a cana, ele beneficiava, fazia aquilo virar açúcar, e aí aquilo era enviado para o continente europeu. Essa pessoa ficava com parte do lucro, tá? Muitos engenhos se especializaram em fazer essa função, em moer cana de terceiros. É como se a produção de cana fosse ser realizada. Também havia a produção de alimentos, muita gente pobre, imigrante pobre que vinha para o Brasil, também mulatos, que quando a gente falar da sociedade nós vamos colocar mais nessas pessoas. Os mulatos eram filhos dos portugueses com as
com as escravas. Os portugueses viam poucas mulheres brancas para cá. Os portugueses violentavam as escravas, violentavam as índias, e nascia esse ser humano, essa pessoa mestiça, que recebeu o nome de mulato, um termo carregado de preconceito. Mulato vem de mula. Mula, para quem estuda biologia sabe, é uma aberração da ciência. Se juntarmos, da natureza, se juntarmos um jumento e uma égua, nasce um animal ali estéril, defeituoso, vamos colocar assim, é a mula ou burro. E aí chamavam essas pessoas que tinham a descendência paterna portuguesa, um parentesco, a descendência numa ascendência branca portuguesa, e um parentesco com na senzala, sua mãe, e de mulato. Esses sujeitos nasciam e não tinham lugar para eles no mundo. Ele tinha um parente na Casa Grande, seu pai, mas na Casa Grande ele não era recebido. O senhor não assumia aquela paternidade porque era um herdeiro a menos da sua propriedade. Ele tinha então ele tinha um parente na Casa Grande, mas as portas da Casa Grande estavam sempre fechadas para ele. Por outro lado, ele tinha também um grau de parentesco na senzala, mas na senzala ele não queria nem passar na porta, porque ele tinha medo de ser escravizado também. Esse sujeito não tinha lugar no mundo para ele, então ele ia viver dessas atividades secundárias. Ele ia ser um mestre do açúcar, um feitor, um capataz, ou ficava gravitando ali no mundo do engenho, reinando a hipocrisia. Todo mundo sabia que ele era filho do fazendeiro, mas ninguém assumia isso publicamente, ou então ele ia se dedicar a essas atividades secundárias. O Brasil tinha muita terra sem dono, então era muito comum esses sujeitos cercarem uma terra muito longe e ali fazer roças de milho, roças de mandioca, roça de feijão. E o sucesso desses caras é que abasteciam o engenho. Era eles que alimentavam a escravaria, era da roça deles que saía a alimentação da Casa Grande, porque as melhores terras do engenho, a maior parte das terras do engenho era destinada à produção de cana-de-açúcar, então faltava espaços. Então esses sujeitos que tinham que se dedicar a isso, também na pecuária, também era uma atividade secundária. O gado não podia roubar espaço da cana. O gado era criado no interior nordestino, descendo no Rio São Francisco, que foi até batizado de Rio dos Currais. À época, e era esse gado que gerava tração no engenho, leite, carne, couro, tudo isso via desses rebanhos criados muito longe. E havia até escravidão nessas atividades secundárias, porém eram poucos escravos. Era o sujeito que trabalhava, ele, os filhos e os escravos, todos juntos, tá? Essas atividades secundárias. Produção de aguardente, produção de fumo, destinados ao tráfico de escravos. Era um dos produtos que eram trocados por escravos na costa africana, era fumo e aguardente produzido no Brasil, produzido por escravos. Escravos produziam fumo, aguardente, para ir lá na África, o traficante de escravos trocar por escravos e trazer aqui no Brasil. Então veja como é que a escravidão, ela se retroalimentava, ela se autoabastecia, tá? Uma coisa ia puxando a outra. Havia também um completo sistema de crédito e agiotagem, gente que vivia aqui no Brasil de emprestar dinheiro, tá? Os senhores de engenho, vamos quebrar esse mito de que eles eram imponentes, riquíssimos, donos de imensa fortuna. Eles tinham muita coisa assim, só que eles também deviam muito à cana. Não é uma produção que todo dia entra dinheiro. Tem a época certa dos navios virem para o Brasil, é a época em que não tem tempestade alto mar, a época da seca, que não tem chuva, maio, junho, julho e no mais tardar agosto. Tirando esse período, o período da safra, os senhores precisam de dinheiro. Esse dinheiro vinha de quem? Desses agiotas, que tinham aqui um sistema de crédito e agiotagem muito grande. Eram homens que vieram para cá afortunados, esses já vieram afortunados e eles viviam disso. É uma atividade secundária, não é essencialmente ligada à cana-de-açúcar. O comércio de mascate também. O mascate é aquele sujeito que é de porta em porta vendendo seus produtos muito pequenos. Mais tarde, essa categoria vai se fixar, vai abrir vendas, vai se especializar mais ainda na questão do crédito e da agiotagem. Tudo isso passa desapercebido. Os traficantes de escravos também eram os homens mais ricos da colônia, mais ricos até do que os senhores de engenho. Tudo isso passa desapercebido quando a gente joga o foco só no engenho e acha que o Brasil se reduzia àquilo. Não, uma massa enorme de imigrantes pobres chegando aqui direto Portugal desde
a segunda metade do século XVI já começa a chegar muito imigrante pobre para cá, e a moda é essa, é cercar uma terra longe e esperar alguém aparecer, para o dia que alguém aparecer, pedir a propriedade daquela localidade, pedir a propriedade daquela terra. O governo português ainda se baseava naquela questão do utus possidetis, ele tinha interesse em povoar a terra, então era muito comum. Mas é claro, né, gente, sobrava o que para essas pessoas pobres, mulatas, nas piores terras, muita dificuldade, tá? Mas era assim que se vivia naquele período, tá? O escravo, o índio sofrendo barbaridades, tá? O índio era considerado um empecilho à conquista, tinha que se conquistar a terra, mas sobre a terra havia o índio, o proprietário da terra. Então o índio passou a ser visto como um inimigo do colonizador. É assim, os nossos 2 primeiros séculos funcionam assim. Na nossa próxima aula nós vamos falar um pouco sobre a administração colonial, sobre a questão das capitanias hereditárias, sobre as câmaras dos homens bons, mas por hora vamos ficar por aqui. Muito boa sorte no simulado de domingo, tá? Assistam nossos vídeos, eu postei lá no canal de vocês, no grupo de vocês no Face, 2 textos interessantíssimos, um sobre o tráfico negreiro e outro sobre a reforma protestante, todos 2 temas fundamentais para o nosso simulado e também na preparação de vocês para o PISM 1, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau!